Hello guys, bem-vindos mais uma vez. Nós preferimos largar um pouco a nossa tabela, onde colocamos o horário de entrada e o horário de saída. Então, aqui deve-se subtrair. O horário de saída são 15 horas e 30 minutos, perdão. Vamos subtrair para a entrada, que são 7h30. Porém, aqui entra às 8, aqui entra às 9. Isso tudo vai influenciar no salário, porque vai ser descontado. Então, tem dois descontos, de horas e ainda do INSS. É um pouco complexo nesse caso. Então, vamos ter primeiro o salário descontado, sem INSS, e depois o salário líquido de desconto junto com o INSS. Ou seja, depois do cálculo das horas, que é o horário final de saída, hora de saída, menos hora de entrada. Então, aqui vai nos dar o número total de horas que o indivíduo trabalhou num determinado dia, neste caso. Então, aqui vamos criar a nossa fórmula usando a função se. Nesse caso, em inglês, fica if. O que acontece? Como deve agir o Excel ao calcular para dar o salário descontado? O Excel trabalha como formatamos as horas, não vai entender hora 8 como número, né? Então, neste caso, temos que transformar em número. E como as horas normalmente são 24 horas que correspondem ao dia, nós vamos multiplicar o número total de horas de cada trabalhador por 24, que corresponde a 24 horas. Que nesse caso vamos ter 8 como resultado. E vamos comparar esse 8, ou o resultado obtido, é igual a 8 horas de trabalho. Esse é um teste lógico, né? Então, o que deve acontecer? Se é verdade, vamos dar o salário sem desconto. Sem desconto. Mas se não é verdade, o que deve acontecer? Se não é verdade, o salário deve sofrer desconto. Atenção, deve sofrer desconto de 8 horas, ou desconto das horas não trabalhadas. Então, nós fixamos como 2% por cada hora não trabalhada. Então, neste caso, voltamos de novo a encontrar o equivalente de horas trabalhadas por um número para conseguirmos comparar e subtraímos, né? Aqui, obviamente, há necessidade, mais uma vez, para quem assistiu o vídeo anterior, de calcular o percentual correspondente do salário e vamos ter o resultado desejado. Então, nessa função é muito simples compreender se prestarmos muita atenção naquilo que é a criação desta fórmula junto com uma função predefinida, né? Aqui pode haver um pouco de complexidade porque estamos a criar uma fórmula que dentro dessa função lógica tem que haver esse teste de resultados. Então, se for falso, tem que retornar o valor descontado. Se for verdadeiro, tem que retornar o valor sem desconto. Então, tudo separado por vírgula. Eu coloco cá usando parênteses para entender os meus cálculos e para não confundir o Excel, o que calcular primeiro e o que calcular depois. É simples como tal. Vamos acompanhar. Atenção que a questão de parênteses deve ser bem verificada. Ainda bem que o Excel consegue, como na programação, consegue dar em cores para te dar a entender onde fechou e onde não fechou. Aqui vamos de propósito exagerar nos parênteses, ver como é que o Excel vai reagir, né? Então, vamos acompanhar
E se vocês forem entender, vão perceber onde é que está o erro em relação ao número de parênteses que estou a colocar. Aqui está o erro. Então, mas como já vi qual é o erro, digo sim, para ele corrigir. Ele me pediu se poderia corrigir, conforme vê, não alterou a fórmula continua a mesma, só que havia problema com o número de parênteses. Então, nesse caso, se você sabe o que está a fazer, é só dizer sim, pode corrigir. E voltar a verificar, obviamente, se a fórmula encontra-se inalterada. E como já ensinei no outro vídeo, há como tirar prova disto aqui. Então, por exemplo, este aqui recebe o salário sem desconto. Atenção, esse é sem desconto do INSS. Mas se for a verificar os outros, já foram descontados. Então, os outros já foram descontados. Agora, temos o salário descontado. Isso ainda não se descontou o valor do INSS. Mas como vocês já sabem, aqui vamos usar uma fórmula normal. Então, como já temos o salário descontado, é só subtrair. E, mais uma vez, como não conhecemos o valor correspondente a 4,5%, vamos ter que calcular, porque 4,5% é do salário já descontado, ou sem desconto, né? Nesse caso. Então, e calculamos, colocamos entre parênteses e vamos ter o resultado. E vamos, obviamente, colocar a célula absoluta. Referência absoluta. Atenção, aqui eu uso o F4 como um atalho mais rápido para colocar os cifrões ou o cifrão, né? Então, uso o atalho mais rápido. F4 é só, depois de selecionar a célula, ou seja, a referência, é clicar no F4. O primeiro clique vai corresponder à célula absoluta, segundo, coluna, terceiro, a linha, e por último vai desfazer, simples como tal. E aqui já temos o nosso resultado obtido e a nossa tabela, ou seja, a nossa folha de salário preenchida sem nenhum problema. Parabéns a todos.